Bem-vindos ao Ponto de Vista Econômico dessa segunda-feira, dia 2 de março. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou na última sexta-feira, dia 28 de fevereiro, os primeiros números do ano sobre o mercado de trabalho. Vamos às informações. O número de empregados com carteira de trabalho assinada cresceu 1,5% em relação ao trimestre móvel anterior e chegou a 37,7 milhões. Já contra o mesmo trimestre do ano anterior, o avanço foi de 2,6%, mais de 845 mil pessoas. Já a categoria dos empregados sem carteira assinada ficou estatisticamente estável em relação ao trimestre móvel anterior. Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, cresceu 3,7%, mais de 419 mil pessoas. O número de trabalhadores por conta própria também ficou estável em relação ao trimestre encerrado em outubro. Já em relação ao mesmo período do ano anterior, houve alta de 3,1%. A pesquisadora do IBGE ponderou que ainda é cedo para avaliar se houve um aumento da carteira assinada em 2020. Isso porque os dados dessa pesquisa incluem os meses de novembro e dezembro, quando houve expansão da ocupação em função das contratações de fim de ano. Somos mais de 26 milhões de subutilizados, a sala de espera do desemprego. Apesar do aumento do número de brasileiros ocupados, a população subutilizada no país ainda soma um total de 26,4 milhões de pessoas. O número, no entanto, também caiu no trimestre encerrado em janeiro. Houve queda de 2,7%, menos de 444 mil pessoas, frente ao trimestre móvel anterior, e recuo de 3,4%, menos 919 mil pessoas, frente ao mesmo período do ano passado. O número de subocupados por insuficiência de horas trabalhadas ficou em 6,6 milhões de pessoas, com queda de 5,7% frente ao trimestre móvel anterior, mas praticamente o mesmo de um ano atrás. Com isso, a taxa de subutilização recuou para 23,2%. A taxa de informalidade recuou de 41,2% no trimestre de agosto a outubro de 2019 para 40,7% no trimestre encerrado em janeiro, representando um total de 38 milhões de trabalhadores informais. Há um ano atrás, no entanto, a taxa era menor de 41%. Abre aspas. Esse recuo está associado à redução de aproximadamente 479 mil trabalhadores informais em relação ao trimestre móvel anterior, fecha aspas, destacou a analista do PNAD contínua Adriana Beringui. No ano passado, a taxa média de desemprego no Brasil ficou em 11,9%, em um ano marcado pelo avanço da informalidade, que atingiu o maior nível desde 2016, e foi recorde em 19 estados e no Distrito Federal. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,2% no trimestre encerrado em janeiro, atingindo 11,9 milhões de pessoas, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Em relação ao trimestre encerrado em janeiro de 2019, quando a taxa foi de 12%, houve queda de 0,8 ponto percentual. Já em relação ao trimestre encerrado em outubro, o recuo foi de 0,4 ponto percentual. Na comparação com o trimestre encerrado em dezembro, entretanto, quando a taxa foi de 11%, houve alta de 0,2 ponto percentual, o primeiro avanço desde o trimestre encerrado em março do ano passado. O IBGE, no entanto, só considera comparáveis os resultados de um mesmo trimestre e de 3 meses de intervalo. O resultado ficou ligeiramente abaixo da mediana das projeções de 32 instituições financeiras e consultorias ouvidas pelo Valor Data, de alta para 11,3%. As projeções escolhidas iam de 10,8% a 11,9% para o período. De acordo com a gerente da pesquisa, a queda do desemprego em relação ao trimestre anterior se deu em função do aumento da população fora da força de trabalho, ou seja, pessoas que não estão procurando emprego e nem trabalhando. Na comparação com o trimestre terminado em outubro, houve alta de 1,3%, o que equivale a um contingente de 873 mil pessoas. O aumento da inatividade é comum em meses de janeiro em função das férias escolares.
mas foi a maior expansão já registrada para trimestres encerrados em janeiro, segundo o IBGE. Com isso, o total de pessoas fora da força de trabalho chegou a mais de 65 milhões, patamar recorde desde o início da pesquisa no primeiro trimestre de 2012. Há um ano eram 65 milhões e 200 mil pessoas. Com todo respeito, com todo carinho, o que está acontecendo é que menos pessoas estão procurando emprego e a inatividade chegou a esse nível recorde. O fundo do poço é tão grande que, como estamos registrando recorde no tempo que os trabalhadores estão ficando desempregados, mais de 2 anos, a realidade se agrava no sentido de esses trabalhadores nem terem mais condições financeiras para buscar um novo emprego. Sim, é isso mesmo. Por exemplo, pensando em Araraquara, no mínimo você gastará R$ 8,20 por dia para ir e voltar de ônibus à procura de emprego. Não haverá retomada do crescimento sem investimento público. A qualquer momento, voltamos com mais informações no ponto de vista econômico do RCA Notícias.